Vamos, portanto, conversar um pouco sobre copywriting. Então, deixa eu abrir aqui o meu material, que é nada mais, nada menos do que a arte de vender contextos. Contextos, né? Não é vender um contexto em si. Mas muito bem, vocês estão vendo a tela aí? Alguém me sinaliza, por favor, se está vendo a tela, por gentileza. E aí, tranquilo, beleza? Então vamos lá. Bom, aquela história de sempre, né? Qualquer dúvida me interrompa, qualquer opinião para dar me interrompa também, fique à vontade. Mas a arte de vender contextos é o copyright. Na verdade, como eu falei agora há pouco, é uma coisa que quem prospera tem dominado e tem se especializado cada vez mais em dominar. Por quê? Porque não adianta. Como eu falei agora há pouco, a maior tendência de mercado é a comunicação via redes sociais, via internet, via celular. Todo mundo sabe disso. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não podem estar vendo o celular e ouvindo o que está acontecendo no celular. Porém, elas podem, obviamente, ler o que está sendo passado para elas ali no celular, nas redes sociais, nas landing pages, enfim, em todo o trabalho que você faz para divulgar o que você faz, não é verdade? Então, por isso que é importante a gente ter um pouquinho de base do de que estrutura estudar para escrever os nossos textos, as nossas legendas. Uma legenda numa foto, uma legenda num post, não é simplesmente uma legenda. Ela pode ser determinante para uma pessoa querer comprar da gente. Então é muito importante. Essa semana, acho que não me engano, terça-feira, né? A Geisa mandou uma mensagem para mim e falou assim: Jafra, tô com um balão aqui, licenciado Disney e tal, o que a gente pode escrever? Enfim, é uma pergunta muito válida, muito válida. Por quê? Porque dependendo de como você escreve, dependendo do que você escreve, dependendo daquilo que você provoca dentro da pessoa, você induz a pessoa, você provoca a pessoa, você cutuca a pessoa a querer comprar de você, ou não, é simplesmente mais um texto, mais uma legenda, e aí a pessoa simplesmente vai passar aquilo que você fez com tanta vontade de vender, certo? Então, copyright ou simplesmente copy é uma comunicação por escrito voltada a um objetivo claro, normalmente é a venda de algo. É um texto persuasivo que faz com que a pessoa tenha vontade, sinta a necessidade de ter aquilo que você está oferecendo. Eu acho que até que assim ficaria até melhor. É um texto persuasivo que faz com que a pessoa sinta vontade de ter para ela aquilo que você está anunciando, aquilo que você está oferecendo, certo? Então, sempre que a gente faz esse trabalho, sempre que a gente se dedica, e eu vou explicar aqui quais os principais segredos de uma boa copy. Sempre que a gente se dedica a uma copy com cuidado, com, com estratégia, a gente vende mais pelos motivos que eu falei agora há pouco, beleza? Tripé da copy. Qual que é o tripé da copy? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui no chat. Não tem, beleza. Qual que é o tripé da copy? Olha que interessante. Antes de escrever uma copy, antes de escrever uma legenda, antes de escrever um texto, entenda uma coisa. Defina bem qual é o público para o qual você quer vender aquilo ali. Segundo, qual a mensagem que você quer deixar cravada no coração desse público. E terceiro, qual a estratégia, qual a chamada para ação, qual é o próximo passo possível que você quer que essa pessoa dê em direção àquilo que você tem. Então vou repetir. Primeira coisa, olha como é sério a história da copy, da legenda. Qual o público que você quer atingir? Por exemplo, se você vende tratores, você não pode estar falando com dona de casa, correto? Você não pode conversar como se você estivesse falando com uma dona de casa. A tua linguagem deve ser do agro, certo? Se você vende bolo, você não pode querer vender, não pode querer manter uma comunicação como se estivesse falando para o cara que tem um cachorro, certo? Porque o cara que tem um cachorro, a comunicação para ele tem que ser uma comunicação voltada a pet. E por aí vai. Qual o objetivo qual a dor que o teu produto resolve? Qual é a solução que ele propõe? Qual é o público-alvo disso aí? Então imagina que você está com eu gosto muito de falar isso aqui. Imagina que você está com uma pessoa personificada na tua frente, que é o público-alvo teu. Então, por exemplo, a Ju dá aula de dança do ventre. Ela imagina que ela está imaginando o público-alvo dela. Uma mulher, não sei de qual a faixa etária seria, depois a Ju pode até falar pra gente. Mas vamos imaginar que seja uma mulher de 25 a 35 anos de idade, talvez 40 anos de idade, 25 a 45 anos de idade, que tem vontade de fazer uma atividade física, tem vontade de aprender uma coisa nova, tem vontade de aprender a dançar, mas não tem tempo para ir numa escola, às vezes tem vergonha de dançar perto de outras pessoas e ficar imaginando o que vão pensar dela. Enfim,
Aí a Júlia começa a imaginar exatamente essa pessoa na frente dela. O que a Júlia falaria para essa pessoa? Entende? Isso porque a Júlia trabalha com um produto único, específico, que é a dança do ventre. Agora, você imagina aí que a galera que trabalha com carros, a galera que trabalha com balões. O que pode acontecer? Porque cada carro é um carro. Cada carro tem um público, na verdade. Uma copy para vender uma SUV é diferente de uma copy para uma copy para vender uma caminhonete, é diferente de uma copy para vender um hatch. Óbvio. Então, balões. A copy para vender balões para aniversário específicos, personalizados, é uma. A copy para vender balões para loja da pessoa, para o fim de semana, para ela chamar mais atenção, é outra. Então, qual é o público com quem você quer falar? Primeira coisa. Outra, mensagem. Qual é a mensagem que você quer deixar cravada no coração da pessoa? Com aquilo que você vai escrever. O que a pessoa vai ficar lembrando o resto do dia, depois que leu sua copy? E terceira, estratégia. Qual é a ação que você quer que essa pessoa tome assim que ela lê sua copy? Você quer que ela agende uma aula experimental? Você quer que ela faça um test drive? Você quer que ela vá conhecer o seu balão? Você quer que ela vá fazer uma consultoria gratuita com você? Você quer que ela se inscreva num programa de mentoria seu? Você quer que ela receba um condicional? Você quer que ela participe da sua live shop? Enfim, esse é o tripé. Para quê? Para a gente ter uma linha, um fio condutor, uma linha de raciocínio para não simplesmente escrever, certo? Outra coisa. Comunicação de uma boa copy está ligada ao que o seu público entende, não ao que você fala. Porque às vezes a gente quer falar de um jeito e não se importa com se o nosso público-alvo está entendendo sim ou não. Correto? Então, a comunicação de uma boa copy, de uma copy persuasiva, de uma copy que dá resultado, está ligada ao que o nosso público entende. Por isso que é importante a gente entender para que público a gente está falando. Não simplesmente escrever por escrever. A copy, sempre a qualidade é melhor que a quantidade. Anota uma coisa para vocês, não existe copy maior, longa, comprida demais e nem curta demais. Existe copy boa e copy ruim. Existe copy que vende, existe copy que não vende. Existe copy que surpreende e existe copy comum, normal. Entendeu? Independente do tamanho da copy, tamanho do texto. Então a comunicação de uma boa copy está ligada ao que o seu público entende, não ao que você fala. Então quanto mais persuasivo for, quanto mais a língua do seu público-alvo, a sua copy estiver falando, melhor. É o que eu falei agora há pouco. Eu sou formado em publicidade e pós-graduado em marketing. Quando eu trabalhei em agência de publicidade e vinha ali os mapas de mídia para a gente fazer, e vinha, por exemplo, um cliente que trabalhava com tratores Massey Ferguson. A gente queria colocar a propaganda dele no intervalo do Globo Rural. Não no intervalo da Ana Maria Braga, por exemplo. Não no intervalo da novela das 9. Entendeu? Porque o público-alvo do cara que compra uma Massey Ferguson está vendo Globo Rural, correto? E por aí vai. Outra coisa, isso aqui é pesado, gente. Isso aqui é muito pesado. 3 passos para escrever uma copy persuasiva. Isso aqui é o ouro da copy. 80% dela tem a ver com pesquisa. Isso é chocante, né? 80% da copy precisa ter a ver com pesquisa. O que quer dizer com pesquisa? A gente tem que gastar muito tempo, mais tempo de tudo, pesquisando os gostos, o momento, os gostos do nosso público, o momento que está passando o nosso público. De repente é uma modinha que você quer aproveitar. Você tem que entender qual o universo do seu público. Quando você entendeu o universo do seu público, quer dizer que você pesquisou bastante sobre ele, correto? Então, uma vez que você pesquisou bastante, você consegue entender o que seu público tem consumido, quais são os gostos do seu público, por que ele quer isso hoje, até que ponto vale a pena usar uma gíria ou não com aquele público, e por aí vai. 15% de uma cópia é escrita e 5% é revisão, que é importante demais a gente revisar, principalmente porque normalmente quando a gente revisa, a gente muda alguma coisa, certo? Mas não adianta, 80% dos elementos para uma boa copywriting é pesquisa. Por isso que é bom a gente usar um tempo nosso, que por exemplo, não digo um tempo ocioso, mas um ócio produtivo, um tempo que a gente está no sofá, vendo o celular, essas coisas assim. Aí você pode falar assim para mim, mas que horas que eu faço isso? Bom, enfim, todo mundo tem um tempinho que fica dando uma zapeada ali no celular, não é verdade? É legal a gente usar esse tempo para pesquisar perfis de pessoas que têm
que são público-alvo do nosso produto. Por quê? Para a gente entender o que ele tem postado, o que ele tem curtido, o que ele tem vivido. A gente falar a língua dele, certo? Se não, agora tem a gíria nova, cringe. É cringe, né? Alguma coisa assim. Eu não sei o que significa. Mas eu preciso saber o que significa porque vai que eu preciso desse termo. Eu sei que é um termo temporário. Mas vai que eu preciso desse termo para utilizar para vender alguma coisa. Correto? Outra coisa. Recentemente, para escrever alguma coisa aqui no chat e eu acabei nem vendo, perdão. Ah, Mari, boa noite. Imagina, Mari, tamo junto aqui, ó. Recentemente, aconteceram várias coisas que transformaram a comunicação momentânea. Recentemente não, sempre aconteceu, né? Momentânea do que a gente se envolveu. Quer um exemplo? Caneta azul. Quando lançou aquela encrenca daquela caneta azul, ficou todo mundo caneta azul, caneta. Caneta azul, caneta. Tudo que você usava, colocando a frase caneta azul, pegava. Porque as pessoas se divertiam com aquilo que você ia escrever. Entendeu? Uma vez tinha um cara, eu não lembro o que ele fazia. Eu sei que ele foi fazer uma propaganda, se não me engano, de uma incorporadora. Olha só, a gente nem lembra do que é a propaganda. Ou de uma construção. Ele falou assim, isso aqui é a minha família, menos a minha filha, não sei quem, que está no Canadá. E aí pegou, acho que é Marina, não sei, que está no Canadá. Aí pegou. O dia inteiro todo mundo falava, eu tô aqui, menos a Marina que está no Canadá. Acho que era isso, acho que era Marina. Então, tem que ficar atento a esse tipo de pesquisa. O que está pegando hoje? O que as pessoas mais têm falado hoje? Lógico que tem que tomar cuidado com o campo minado, né? Não se envolver com assuntos que não se discute. Política, futebol, religião, escolha sexual, essas coisas. Então, quando a gente para pesquisar um pouquinho, a gente acerta mais, entendeu? Então, é muito importante a gente ver o que o nosso público-alvo tem buscado, tem curtido, tem gostado, para a gente falar exatamente o que ele tem gostado, curtido e pesquisado, certo? E para finalizar, toda copy, eu sei que isso aqui tá muito cheio de teorias, correto? Mas não adianta. A gente... Ah lá, eu sei o que é cringe. Depois você me explica o que é cringe, viu, Mari? Que eu não sei o que é cringe. Só pra você saber. Eu preciso saber porque vai que eu preciso usar cringe amanhã pra aprender alguma coisa, eu não sei o que é. Eu sei que é muita informação de uma vez só. Só que, acreditem, isso aqui que eu tô passando é a pontinha do iceberg para escrever uma boa copy. Que é a estrutura AIDA. O que é a estrutura AIDA? Atenção, interesse, desejo e ação. Então, a nossa copy, nossa legenda, ela... preferencialmente, precisa trabalhar a atenção do nosso prospecto, do nosso público, despertar nele o interesse de continuar lendo, de continuar se interessando ali com o que a gente escreveu, despertar nele também um desejo de conhecer um pouco mais o que a gente tem para vender e, óbvio, fazer com que ele parta para a ação de querer pegar um orçamento com a gente, de querer fazer uma aula experimental, de querer fazer um test drive, de querer pegar uma condicional, enfim, dentro do que a gente vende. Entendeu? De querer fazer uma consultoria gratuita. Mas notem que a atenção, ela sempre vai estar na primeira frase da legenda, na primeira frase da copy. Por quê? Porque se não tiver, a pessoa encara aquilo como mais do mesmo. Então é importante a gente chocar as pessoas na primeira frase. É muito importante mesmo. E outra coisa, fuja do óbvio, fuja do padrãozão. Isso é importante e é muito difícil você fazer. Por quê? Porque às vezes o lugar onde você trabalha não te permite fugir do padrão. Só que se você pedir permissão para o seu supervisor, seu gerente, seu chefe, o que for, para fazer testes e você utilizar copies divertidas, copies chocantes, copies onde se utilize muito essa estrutura AIDA, principalmente na atenção, e comece a sua legenda de uma maneira que o seu mercado não está acostumado a escutar, ler, você vai converter mais vendas. Por quê? Porque o nome do jogo, uma boa copy, é você chamar a atenção na primeira frase. Então eu quero pegar do começo de novo, para a gente não perder o fio da meada. Copyright, importante, é a arte de vender com textos persuasivos, como eu falei agora há pouco, correto? Mais do que isso, deixa eu passar aqui. Copyright é simplesmente uma comunicação por escrito voltada a um objetivo claro, normalmente a venda de alguma coisa. Então é uma escrita persuasiva que motiva a pessoa, que inspira a pessoa a fazer alguma coisa que você quer que ela faça, correto? O tripé da copy é entender qual o público para o qual você está falando, qual a mensagem que você quer deixar cravada no coração dele,
E qual estratégia que você quer utilizar para que ele acabe de ler a sua mensagem e faça contato com você. Beleza? Outra coisa, a comunicação de uma boa copy está ligada ao que o seu público entende, não ao que você fala. Por isso que é importante a gente pesquisar demais o que o nosso público-alvo está buscando, o que o nosso público-alvo está querendo, o que o nosso público está comprando, qual o comportamento do nosso público, certo? 80% é pesquisa, 15% é escrita, 5% é revisão. Outra coisa, a estrutura AIDA, é o esqueleto, é a coluna vertebral da copy. Se a gente parar para pensar, e toda vez que a gente for escrever uma legenda, a gente criar alguma coisa para chamar atenção, interesse, desejo e fazer com que a pessoa parta para ação, a gente vai fazer com que as nossas conversões aumentem muito mais. E mais do que isso, a gente vai fazer com que as pessoas se interessem cada vez mais pelo nosso conteúdo. Porque a gente se torna profissional em pegar a atenção da pessoa. Isso é muito importante. Quando a gente fica... Olha que coisa interessante que eu vou falar para vocês. Quando a gente tem essa pegada quando a gente cria na cabeça da pessoa a, entre aspas, fama de bons posts, de boas legendas, de boas copies, a pessoa sempre vai querer dar uma passada no nossa rede social, sempre vai querer dar uma passada no que a gente está fazendo, porque está esperando alguma coisa surpreendente, entendeu? Então, repito, a maioria absoluta das pessoas, elas não estão muito preocupadas com a copy. Não, primeiro porque elas não têm nem essa informação que a gente está tendo aqui, entendeu? Essa informação que eu estou passando para vocês é um resumo de um curso que eu paguei R$3.500 só para entender um pouco mais de copy, entendeu? Entre outras coisas. Agora, se a gente parar para analisar, 100% das coisas que a gente se interessou em comprar, se interessou em clicar no Saiba Mais, se interessou em arrastar para cima, se interessou em buscar mais informações, partiram de uma boa copy, partiram de uma boa legenda, nos chamaram a atenção, entendeu? Através de uma coisa que nos surpreendeu, que saiu do óbvio, de uma coisa que fez com que a gente se atirasse querendo saber um pouco mais. Então essa talvez seja a principal preocupação boa que a gente tem que ter antes de escrever uma legenda. Uma legenda não é só uma legenda. Uma legenda é uma coisa poderosíssima, poderosíssima. E quando você se comunica falando com a realidade, por isso que eu falo pesquisa, 80% pesquisa. Quando você se comunica falando da realidade da pessoa, como se você já tivesse moldado a vida da pessoa, como se você estivesse do lado da pessoa, vendo o dia a dia dela, entendendo exatamente o que ela está passando e propondo para ela uma solução, a sua conversão em vendas vai aumentar rápido, mas rápido com força. É por isso que você prospera, entendeu? Não é simplesmente porque você for lá escrever alguma coisa porque você quis. Uma coisa óbvia, uma coisa que todo mundo está escrevendo, todo mundo no seu mercado. Não, você escreveu alguma coisa que parece que você está do lado da pessoa, conhecendo a vida dela, entendendo qual é o dia a dia dela e fazendo com que ela se sinta acolhida, se sinta confortável em ler aquilo que você está escrevendo. Beleza?